Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para darmos continuidade nessa série de 13 lições, revista da nossa editora Betel, Evangelho de João, comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. E hoje nós vamos tratar da lição de número 2, que tem como título o Evangelho do Filho de Deus e a revelação da luz ao mundo. Mas antes, quero já pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas e para que o YouTube possa entender que existe relevância no nosso conteúdo. Desde já agradecendo a todos que estão nos seguindo, e o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus ela possa ser transmitida em uma didática fácil para você entender e poder crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, nós estamos indo aí para a nossa lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Então, nós vamos ler aqui, os objetivos da nossa lição, que diz conhecer o contexto histórico religioso do Evangelho de João, ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João e compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinópticos. Então, nosso texto de referência está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 10, que diz assim: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, este é o texto áureo, onde o apóstolo João, ele procura-nos mostrar de uma forma muito espiritual acerca da vinda de Cristo Jesus a esse mundo, mostrando que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, que esteve com Deus desde o princípio de todas as coisas. A introdução aqui vai dizer que o Evangelho de João se destaca dos demais por aprofundar em temas teológicos, pois enfatiza a divindade de Cristo nos registros dos milagres e ensinos mais do que os outros evangelhos. Veremos um pouco do contexto histórico e religioso do tempo em que o Evangelho de João foi escrito, além do propósito que o apóstolo expressou. Então, primeiro, aqui no tópico 1, nós vamos ver acerca do contexto histórico. Então, nós vamos fazer um resumo para ficar mais fácil para o entendimento de todos que estarão vendo este vídeo e estarão nos ouvindo também. Então, dentro do contexto histórico, aqui no tópico 1 vai falar sobre a autoria material do Evangelho, a data e o local e os destinatários. Então, a gente entende que, primeiro, a antiga tradição da igreja, ela atribuiu este quarto evangelho a João, que pertencia ao círculo íntimo de seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo os escritos do século I. Nós entendemos que o apóstolo João, ele passou a maior parte da sua vida em Jerusalém, mas ele mudou para Éfeso durante a Guerra Judaica, isso nos meados de 66 a 70 depois de Cristo. Pedro, como também o apóstolo Paulo, já tinham morrido.
Jerusalém já havia sido destruída, isso no ano 70 depois de Cristo. Então nós entendemos que o apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos, né? Ele viu todas as coisas acontecerem, inclusive cumprimentos daquilo que o Senhor Jesus tinha falado quando todos os 12, né, estavam juntos e presentes. Então nós entendemos que o evangelho escrito por João, ele é profundo, porque ele trata-nos da intimidade de Cristo, ou seja, em meio àquela personalidade forte, impulsiva, explosiva, da qual destacamos na primeira lição, e a transformação que o apóstolo João ele teve, nós não poderíamos esperar menos deste homem por nome de João. Então, eu destaquei aqui, olha, foi com Jesus até o fim, enquanto os outros fugiram, foi o único que ficou aos pés da cruz, que nós estudamos na lição passada, junto com Maria, sustentando-a, né, e ajudando naquele momento difícil que ela estava enfrentando, presenciou, né, a ascensão que está lá em Atos capítulo número 1, e ele acolheu a mãe de Jesus por uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, que está em João capítulo 19 e o versículo de número 27. Quando nós falamos sobre o contexto histórico, nós entendemos que ele foi escrito, né, em um contexto de crescente perseguição aos cristãos, em função do quê? Justamente da deidade ou da divindade de Cristo Jesus, que era algo que não era aceito pelos religiosos daquela época. Quer ver? Vou ler um texto aqui da palavra de Deus para você poder ter uma base bíblica sobre essa questão. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, e os versículos de número 11 ao versículo de número 15. E aí a gente vai entender dentro desse texto que o maior índice crescente aí de perseguição aos cristãos foram em função desta natureza de Cristo, sua deidade, ou seja, de ele ter morrido, de ele ter ressuscitado. Então isto fez com que ainda perseguissem muito mais os cristãos. Então diz aqui, ó, e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões e tomando concílio entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, olha aí, ó, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. Então, assim, antes aqui de continuar, o que eu acho interessante é o seguinte: Jesus ressuscita, eles colocam esse edito, um edito de mentiras, deixando claro ali que os discípulos teriam roubado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu fico a me perguntar, vamos supor que isso tivesse acontecido, vamos supor que os discípulos tivessem tido esse tipo de atitude para enganar as pessoas que já estavam caminhando, né, para querer de alguma forma ajudar ao Senhor Jesus. Será que eles iriam permitir ou iriam suportar a perseguição da maneira como eles enfrentaram? Alguns deles foram partidos ao meio, morreram ao fio da espada, foram decapitados. E eu acredito que
eles não iriam continuar professando o nome de alguém que disse que ao terceiro dia ressuscitaria, mas que se passava apenas de uma mentira. Então isso é a maior prova de que o Evangelho de Cristo, de que o próprio Senhor Jesus, ele foi fiel em tudo o que ele falou. A maior prova é que em meio a tantas perseguições, não só os 12 discípulos, que andaram com Jesus, mas podemos colocar aí o próprio apóstolo Paulo, que também se tornou um mártir, como também Estevão, que se tornou um mártir. E tudo por quê? Porque mesmo aqueles que não andaram nessa terra e tiveram aquele convívio pessoal com o Senhor Jesus, mas pelo Espírito Santo tiveram um encontro com o Senhor Jesus, abriram o coração e tiveram uma experiência viva, do qual nem a morte os separou de Cristo Jesus nosso Senhor. É muito interessante isso. Continuando, vou aqui para a Bíblia vai nos fazer entender que depois de ressurreto, ele apareceu aos 12, eu só vou dar uns textos para você poder anotar, e você poder procurar aí com calma e ler. Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 18, Lucas capítulo 24, versículos 36 ao 49. Paulo também, testemunhou que o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, ele apareceu a muitos outros, ou seja, pessoas que viram o Senhor Jesus depois de ter ressuscitado e ainda testificavam nas comunidades, em meio à igreja primitiva, e faziam menção de que tiveram um encontro com Jesus assim, no convívio pessoal, viram ele ser crucificado e depois viram ele em vida novamente. É interessante isso. Este eu vou ler, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, o texto fala sobre a ressurreição. Olha o que diz, o apóstolo Paulo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Aí ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí ele diz, que foi visto por Cefas, ou seja, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. O apóstolo Paulo estava dizendo, ele apareceu para mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda vive, ou seja, se reuniam em comunidades. E o que eles diziam, pastor Davi? Eles iam dar um testemunho e diziam, eu vi, ele veio falar comigo, e ele disse para mim tocar aonde estava a marca dos cravos, aonde a lança transpassou, aonde os pregos transpassaram seus pés, e ele disse, fique firme, conte, testifique aos outros acerca do que você viu, porque o mundo espiritual, ele é real, a minha palavra, ela é real, e com certeza ele ainda disse, e não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e se eu for, voltarei, para vos levar para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. Ou seja, palavras que o Senhor Jesus
estando já vivo após a morte, ele trouxe a muitos discípulos anônimos que testificavam em meio à igreja primitiva e com isso promoviam ainda mais a fé a todos aqueles que estavam crendo na palavra e seguindo o caminho da salvação. Amém? Depois aqui vai falar sobre os destinatários, né? Os destinatários, que a palavra, o Evangelho de João, ela foi destinada, né, para um público amplo. Então, vou dar uma referência aqui, que está no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 67 ao versículo de número 69, né? Aqueles que não acreditavam, aqueles que se tornaram discípulos por acreditar e por membros que possuíam conhecimento e enfrentavam desafios em sua fé através do surgimento de inúmeras heresias. Então, o Evangelho de João, ele foi escrito e foi destinado a essas três classes de pessoas: aqueles que não acreditavam para que pudessem voltar a crer, aqueles que já eram discípulos para poder permanecer firmes, e a um grupo de pessoas que já conheciam o Evangelho, mas que estavam ao longo do caminho por causa das heresias, por causa da perseguição, vendo a sua fé ser apagada. E com isso, este Evangelho, ele teve essa real importância de ajudar a muitos a permanecerem firmes em Cristo Jesus nosso Senhor. E assim a gente termina aqui o nosso primeiro tópico dessa lição de número 2.